Vamos lá. A sequência ficou 100 ou mais, Valparaíso, Equador, Argentina e Uruguai. Tá bom? 5. A influência de povos africanos na composição da população dos países da América Latina é uniforme? Então, vamos lá. O que é o ser uniforme? Uniforme, uni vem da ideia de unidade, forme vem da ideia de forma. Então, a ideia de um uniforme é como se fosse igual, é como se fosse homogêneo, é como se fosse, né, predominantemente tudo a mesma coisa, tudo igual, tá? Então, é isso que quer saber, tá? E a resposta é não, não é uniforme. Na verdade, é muito difícil encontrar em qualquer lugar do mundo alguma coisa em termos de população que seja uniforme. Ainda mais falando sobre a América, onde a gente tem uma população bastante diversificada, né? E falando sobre a realidade brasileira, mais ainda, né? Então, vão ter regiões que a gente vai ter, né, predominância de descendentes africanos, outras que nós vamos ter descendentes europeus, outras que nós vamos ter indígenas e outras que nós vamos ter asiáticos e por aí vai, tá? Então, é mais ou menos, tá? Por essa lógica, porque o processo histórico, ele é diferenciado, né? Como eu estava falando no início, a história da América Latina é diferente da história da América anglo-saxônica, e ainda assim, a história dos países dentro dessas regiões são diferentes, tá? Então, é mais ou menos por aí que vai a resposta, tá bom? Tá, próximo. Analise a pirâmide etária do Brasil e explique como essa representação apresenta a situação de bônus demográfico. Quais são as possíveis consequências em se ter uma população com as características apresentadas? Então, vamos lá. Primeiro, aqui a pirâmide. O que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária, ela é um gráfico, tá? Em que ela vai dizer, tá? Mais ou menos um parâmetro da população. Então, ela é separada em duas partes, né? Uma azul, outra vermelha, em que azul significa o sexo masculino e o vermelho o sexo feminino, ou seja, a separação da população por gênero, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, ela também é separada por faixa etária. Então, a base, ela é composta por jovens, né, que são pessoas de 0 a 14 anos. Depois, adultos, tá? Que vai de 14 até 59 e, por último, idosos, tá? E a pirâmide, ela tem esse formato, né? Porque aqui nada mais é do que dizer por idade, né? Quantas pessoas tem, tá? Lógico que isso aqui é proporcional, tá bom? Então, por exemplo, aqui coloca, né, tá escrito aqui embaixo, em milhões de habitantes. Lógico que não vão colocar milhões de tracinhos, né? Então, coloca aqui embaixo, né, uma escala de 0 até, nesse gráfico tá até 10. De 0 a 10 e vai colocando uma proporção, tá? Então, aqui a gente sabe que a população de jovens e de idosos é menor do que a população de adultos, por isso que o meio é mais gordinho, tá bom? Então, o que acontece? Essa é a estrutura que a gente tem, né, da população, uma coisa muito importante, a gráfica de 2015, tá? Então, 2020, provavelmente,
a gente vai ter alguma alteração, né? Porque os anos vão passando e as alterações, elas são feitas, tá bom? E aqui eles falam, né, sobre um termo que é chamado de bônus demográfico, né? O que é bônus demográfico? É quando a gente tem a população de adultos, ou seja, a população que a gente chama de economicamente ativa, ou seja, que estão em condições de trabalhar, de gerar renda, é maior do que a de idosos e de jovens, tá? Então aqui, ó, a população adulta, ela é maior, é mais larga do que a de idosos e do que a de jovens. Tranquilo? Então, é mais ou menos explicar essa relação. Ok? Beleza. 7. População de idosos. Tem uma reportagem. População de idosos da América Latina e Caribe deve superar a de crianças em 2036, tá? Prevê CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Gasto público em seguridade e assistência social registrou um aumento significativo nas últimas 2 décadas para atender ao aumento da população idosa, mas ainda é insuficiente. Do que trata a notícia e qual é a causa do processo evidenciado? Então, peraí que eu tô dando uma olhada aqui rapidinho. Tá. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma notícia, né, falando sobre o aumento da população de idosos. E o tempo tá acabando. Tá, acho que dá para explicar. Falando sobre a população de idosos. O que acontece? Lembra quando eu estava falando sobre a ideia da população economicamente ativa? Então, como é que funciona, né, a questão da remuneração dos idosos? Vou esperar. 3, 2,